Fluminense hoje é o time a ser batido no Brasil? É isso que mais foi perguntado por Fernando Diniz na coletiva pós o jogo de Paysandu 0, Fluminense 3 pela Copa do Brasil. Fluminense saiu classificado aí para as oitavas de final, recebe um prêmio aí de 3,3 milhões. Meu nome é David Silva, esse é o canal David Tricolor. Eu vim trazer aqui para vocês algumas informações diárias do nosso Fluminense. Pedir para você se inscrever, deixar o like e comentar aqui. Voltando a falar de Fluminense. Fluminense hoje é o time a ser batido no Brasil, foi o que mais foi perguntado por Fernando Diniz. Lógico que ele, como treinador, né, prega humildade. Tem um repórter ali que perguntou para ele o que ele acha do momento do Fluminense, como o Fluminense está. O Diniz foi simples, diz que o Fluminense se ajuda muito, né, que não tem favorito no Brasil, o Fluminense se ajuda muito, o Fluminense tem que se ajudar, que pratica futebol de ajuda, por isso que o time rende aí. Mas a gente sabe que o Fluminense está bem, muito bem. Hoje o Fluminense tem condições de vencer qualquer time do Brasil. Entrando nesse assunto, deixa aí no comentário qual título você gostaria que o Fluminense conquistasse esse ano, a Copa do Brasil, a Libertadores ou o Brasileirão. A gente sabe que o Brasileirão é bem mais difícil, né, por ser um campeonato longo. O time não tem que ter só um time, né, tem que ter um elenco para vencer o Brasileirão, porque a gente sabe que tem lesões aí, expulsões, tem muita coisa envolvida aí, apesar pelo campeonato ser muito longo. Falar um pouco do jogo contra o Paysandu. O Fluminense fez aquilo que eu falei no pré-jogo aqui ontem. Quem não assistiu, aliás, volta aí, assiste aí no nosso canal o pré-jogo para Paysandu e Fluminense. No pré-jogo eu comentei que se o Fluminense conseguisse marcar um gol ali antes dos 15 minutos ali, o Paysandu ia abrir o time, porque ia estar jogando em casa, com a torcida apoiando, com a torcida do lado ali, e provavelmente o Paysandu ia tentar fazer um gol, 2 gols, apesar do jogo ser muito difícil, o Paysandu ia tentar ali, né, dar um show pra torcida ali, tentar entrar no jogo. Foi o que aconteceu, o Fluminense fez um gol, salvo engano, marcou um gol aos 6 minutos, né, e ali o Paysandu abriu o time para tentar jogar e o Fluminense dominou o jogo. O Paysandu teve algumas chances. Primeiro, logo no começo do jogo, a chance que o Paysandu teve, eu acho que foi um erro no meio de campo. O Samuel Xavier toma uma bola nas costas ali, ele ainda dá o carrinho e tenta tirar, o Fábio faz uma defesa ali, mas quase que foi só isso. Foram poucas chances que o Paysandu teve, mas a gente sabe também, né, se a gente for ser realista, que uma hora o Fluminense infelizmente vai perder, porque a gente está falando de futebol. Uma hora a gente vai ser derrotado. O Paysandu é um time de Série C, não desmerecendo o Paysandu, mas o Paysandu é um time de Série C. O primeiro resultado também, o primeiro jogo no Maracanã, meio que já quase que selou o resultado, ele dificultou bastante para o Paysandu. Mas uma hora o Fluminense vai perder, a gente tem que torcer para essa hora não ser na Libertadores e nem na Copa do Brasil, porque a gente agora vai para as oitavas da Copa do Brasil e tudo está caminhando na Libertadores para a gente se classificar. O Fluminense agora viaja hoje, né, pela manhã, direto para o Ceará, né, treina na quinta e na sexta para enfrentar o Fortaleza às 16 horas no sábado, né, pela terceira rodada do Brasileirão. E depois retorna ao Rio de Janeiro e se prepara para enfrentar o River. Falando aqui de logística, tem bastante chance do Marcelo viajar para Fortaleza. Creio eu que o Marcelo vai viajar para Fortaleza para fazer mais ou menos o que aconteceu com o Manuel ontem, para entrar no final do jogo ali e pegar um ritmo. O Marcelo, que já não atua aí há 3 jogos, para pegar um ritmo ali, porque provavelmente o Diniz deve colocar o Marcelo de titular para enfrentar o River, para ir com força máxima. Então o Marcelo deve entrar ali 10, 15 minutos contra o Fortaleza para pegar um condicionamento de jogo ali e enfrentar o River.
Se a gente for parar para pensar um pouco na situação aí, a gente viu algumas notícias, né? A gente for refletir, a gente viu algumas notícias do pessoal reclamando muito da questão do Marcelo, falando que o Marcelo joga quando quer, que o Marcelo tá chinelinho, o Marcelo tá cheio de regalias. Isso faz a gente refletir sobre a questão do Thiago Silva também, galera. Por quê? O jogador, quando volta da Europa com uma idade avançada, a gente tem que ter em mente que ele não vai render tudo aquilo que ele rendia. Geralmente, quando o jogador volta da Europa, né, são raras as exceções aí que o jogador volta num nível que ele ainda tá ali de jogar um jogo inteiro, de ser titular. O Marcelo já tem uma idade mais avançada aí também, teve algumas lesões aí. A gente tem no elenco o Felipe Melo, que é um jogador também de uma idade mais avançada. Salve aí a exceção o Cano, que joga tudo, quer jogar tudo, quer ser titular, não quer sair, né? Mas igual, se a gente for pensar nessas reclamações aí, a gente entra no assunto do Thiago Silva lá de trás. Eu sei que é um pouco chato a gente ficar voltando no assunto, mas a galera fica pedindo o Thiago Silva. O Thiago Silva ainda tem mais idade que o Marcelo. Então a galera fica pedindo o Thiago Silva. Tem que refletir também, porque o Thiago Silva vai voltar. Você acha que o Thiago Silva vai jogar aí 32 rodadas de Brasileirão? 38, né? 38 rodadas de Brasileirão? Não vai, né? O Thiago Silva vai jogar alguns jogos ali mais importantes, vai se poupar alguns, vai ser poupado para não estourar, para não lesionar. Porque hoje o jogador como o Marcelo lesionado, é melhor ter o Marcelo por 1, 2, 3 jogos que ter o Marcelo lesionado. Vamos ser sinceros aqui. Ele pode ser importante sim, mas tem que saber o momento de ser usado ali, né? Porque ele não consegue jogar todos os jogos. É um jogador já numa idade mais avançada. Ele vinha bem, apesar de tudo, mas ele sentiu aquela pontada ali e teve que sair. E terminando esse assunto também, você que pede o Thiago Silva, você que fala, o Thiago Silva tá voltando, tem que voltar, o monstro tá vindo. Reflete um pouco sobre isso aí também, galera. Porque se o Thiago Silva voltar, dificilmente o Thiago Silva vai jogar tudo. O Thiago Silva vai ser titular quando tiver condições de jogar, igual o caso do Marcelo. Marcelo, se estiver apto, né, contra o River, vai ser titular. Se não estiver, não vai ser, e é isso. A gente tem, infelizmente, é isso aí que é o custo do jogador da idade mais avançada, de um jogador que tem nome, de um jogador que tem um refinamento, mas que para a Europa não serve mais, que é uma regalia, né, assim, entre aspas, num time brasileiro ele tem as suas regalias ali, vai viajar para Fortaleza, provavelmente o Fluminense vai pagar um voo ali pro Marcelo e ir para Fortaleza, e é isso. Mas falando aqui do Fluminense ser um time a ser batido, a gente vê nas mídias aí, para quem acompanha o mínimo do Fluminense, vê nas mídias aí que tá todo mundo falando do Fluminense, não tem como falar do Fluminense. As mídias evitam, né, demais falar do Fluminense, tentam falar mais do eixo de São Paulo ali, falar de Corinthians. Quando quer falar de Rio de Janeiro, fala de Flamengo, a gente sabe disso, é inevitável, né? A torcida dos caras é gigante aí, mas o Fluminense é o time do momento. O Fluminense não tem como não ser falado. Qualquer mídia hoje do Brasil que quer ter ouvinte, ter reconhecimento, ter gente assistindo, tem que falar do Fluminense, porque o Fluminense é o time a ser batido. O Fluminense está com uma sequência de 7 vitórias. Se vencer o Fortaleza, vai a 8 e vai enfrentar o River com 8 vitórias aí, com uma sequência de 8 vitórias, né? O Abel, o ano passado, teve uma grande sequência aí, podia ter batido o recorde, optaram ali naquela situação por colocar time reserva, quem lembra aí. Mas o Fluminense é o time a ser batido e as mídias têm que falar do Fluminense, a gente tem que reconhecer isso. O Fernando Diniz, como técnico, lógico que ele não vai virar e falar, não, mas ninguém vai ganhar, a gente tá bem, uma hora a gente vai perder, mas não, lógico que não, né, galera? Ele vai ser humilde, a gente também como torcedor. Lógico que tem a zoeira ali de amigo, quem aí não tá zoando um amigo flamenguista, tá zoando um amigo botafoguense, apesar que é difícil achar um amigo botafoguense aí, um amigo vascaíno tá difícil esse meio tempo, mas quem aí não tá zoando um amigo flamenguista aí, né? Mas na questão do Diniz aí, o Diniz prega humildade, mas a gente sabe que o Fluminense está embalado. Se vencer o Fortaleza lá,
tem tudo para se manter na liderança do Brasileirão, né, emplacar a 8ª vitória. Se vencer o River também, aí é difícil aí até o time não entrar naquele assunto, naquela ideia de relaxamento, de ser aquele time assim, porque a gente vê, infelizmente a gente vê, é normal do jogador, lógico, também, né? É normal da gente ver que os caras estão com uma confiança ali, às vezes até excessiva, e acaba que dá certo. Quando tá dando certo, tá tudo dando certo. A gente vê ali, às vezes, passe de letra ali que não tem necessidade, mas os caras estão com confiança, isso é bom. A gente vê aquele chute do Keno ontem de fora da área, que ele acerta ali, isso também faz parte da confiança. O Cano tentou ontem de novo um gol no meio de campo, faz parte do entrosamento do time, dos caras estar confiantes, isso é bom, né? Mas eu acho que a gente tem que ter isso na cabeça, levar isso em consideração. O que a gente citou no vídeo aqui, que foram os 3 assuntos. Uma hora o Fluminense vai perder, infelizmente, né? Porque é futebol, ninguém fica invicto aí anos. A gente pede o Thiago Silva, pediu o Marcelo voltou, mas a gente tem que ter essa ciência que jogadores com uma certa idade mais avançada não vão jogar todos os jogos, né? E a gente tem que ser humilde, galera. E os jogadores, o Diniz vai pregar isso, e a gente tem que ser humilde sim, porque uma hora o Fluminense vai perder, né? O Fluminense vai dar uma caída aí, infelizmente. A gente torce para que não seja essa caída, não seja na Copa do Brasil e nem na Libertadores, porque no Brasileirão, se você tiver ali 2, 3 derrotas e o time estiver bem, você recupera ali, né? Tenta ali depois uma classificação para Libertadores, que o Brasileirão é difícil de ser vencido, como eu falei no começo do vídeo. O Brasileirão é um campeonato muito longo, tem que ter um elenco muito extenso. Se não poupar, fica difícil, né? A gente vê ali que o Diniz, tudo estava noticiando que o Diniz ia com o time misto, ele colocou o time titular, até com, assim, respeitando o Paysandu, né? Tem que jogar, o time tá indo bem, e os caras não querem jogar, os caras querem fazer o papel deles dentro de campo ali, quer fazer gol, a gente vê o Cano, quer fazer gol, quer jogar tudo, mas a gente não tem um elenco tão ruim, galera. Se a gente for parar pra pensar, nosso elenco não é ruim, a gente tem um ótimo time, mas o nosso elenco é mediano, acima de mediano ali. A gente tem o John Kennedy vindo do banco bem, né? A gente tem o Isaac que entrou ontem, fez uma boa jogada. O Isaac, que é um jogador liso, me lembrou um pouco o Luiz Henrique ali. A gente tem o Vitor Mendes, né, que é bom na bola aérea. Tem o Manuel, que voltou ontem, começou, tá no banco ainda. A gente tem o Martinelli, que tá lesionado ainda, o Alan tá lesionado, né? Então a gente tem alguns jogadores voltando aí. Tem o Arthur da base, que de vez em quando tá ali relacionado no meio do time, né? Tem o Giovani aí, que não vem atuando, o Pirani TV atuando mais, mas o elenco é mediano, acima de mediano ali, dá pra gente conquistar aí. Eu queria, né, na minha concepção, que o Fluminense fosse campeão da Libertadores, quem não quer, mas a gente sabe que é difícil. Eu entendo que o planejamento do Fluminense é ser campeão da Libertadores, se não der, campeão da Copa do Brasil e depois pensar no Brasileiro, né? Mas, lógico que isso é minha opinião, isso não é informação nem nada, isso é minha opinião. Mas aí deixa sua opinião aqui embaixo no vídeo, deixa seu comentário aqui. Qual título você queria que o Fluminense conquistasse esse ano? Eu queria que o Fluminense conquistasse o Libertadores, mas a gente sabe que é muito difícil. O Brasileirão, principalmente, é difícil. Eu aceitaria fácil hoje. Eu sei que a galera não vai gostar do que eu vou falar aqui, mas eu aceitaria ser campeão só brasileiro hoje. Eu aceitaria muito. A gente quer a Libertadores, final no Maracanã, ia ser épico e tal, 2008, aquilo tudo na cabeça do torcedor. Mas eu aceitaria ser campeão do brasileiro, porque a gente sabe que é uma competição difícil, é muito valorizada aí também. Mas deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Mais uma vez eu vou pedir para você se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo e deixa no seu comentário aí. Muito obrigado, até a próxima. Saudações tricolores.